Boa tarde, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre abuso sexual infantil e de adolescentes. Então, o que acontece? Estima-se que de 10 a 13% das pessoas já passaram por algum tipo de abuso sexual infantil, ou mesmo na adolescência ainda, né? No Brasil, esse tipo de abuso ainda é o segundo crime mais cometido contra crianças e adolescentes. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, do que eu pesquisei, porque algumas pessoas às vezes demonstram uma angústia em relação a que sintomas que podem apresentar, o que pode estar acontecendo, de que forma que podem ajudar ou não, tá? Então, o que caracteriza aí o abuso sexual infantil ou mesmo de adolescente, né? Pode ser de várias formas, não necessariamente o ato em si, mas existem outras formas de assédio sexual que podem estar acontecendo com a criança ou com o adolescente, seja pelo olhar, pelo toque, a observação sem o consentimento. Então, tudo que é feito com conotação sexual em relação a uma criança ou um adolescente também sem o consentimento dele, é considerado uma transgressão desse limite, então é considerado também um tipo de abuso sexual. E aí o que acontece, né? As pesquisas apontam que as pessoas que são vítimas desse tipo de abuso, elas podem sim apresentar alguns sintomas em relação a esse estresse que ela está vivendo, mas também tem pesquisas que acusam que algumas pessoas, embora elas sejam vítimas de abuso sexual, elas são assintomáticas. Elas não apresentam nenhum tipo de comportamento que possa ser discriminado e entendido como uma vítima de abuso sexual infantil, ok? Alguns dos sintomas estão mais relacionados ao relacionamento interpessoal, então, dessa criança ou desse adolescente, a agressividade, dificuldade de dormir, isolamento social, pensamentos de suicídio. Esses são alguns dos sintomas que nas pesquisas apontam que são mais comuns nas crianças e adolescentes que apresentam sintomas. Como eu falei, algumas crianças e adolescentes não apresentam sintomas. E aí eu quero comentar com vocês que muitas vezes a gente tem uma sensação, o pai ou a mãe ou algum membro da família com que a criança ela tem uma afinidade maior, ela tem essa sensação muitas vezes que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está encaixando, mas acaba-se que olha muito pro sintoma que a criança está apresentando e não, de repente, investigar o que realmente pode estar acontecendo. E claro que assim, esses números que eu comentei com vocês, eles podem nem ser tão realísticos, porque muitas pessoas crescem e não comentam com ninguém a respeito das experiências que viveram, porque é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil se expor sobre isso. E isso é uma das questões que também angustiam muito os pais e mães que ficam preocupados com os filhos, né? Ou mesmo quando o pai ou a mãe ficam sabendo de uma situação como essa, a mãe fica sabendo e fica se perguntando, mas por que não falou comigo? Por que nunca me disse nada? Às vezes a criança ela é vítima durante anos e de repente aconteceu de culminar numa separação e esse adolescente resolveu expor o que estava acontecendo, né? Ou mesmo na idade adulta resolveu expor o que estava acontecendo. Porque existe uma questão de culpa também. Quanto mais nova a criança ela é vítima de abuso sexual, menos recursos cognitivos ela tem para lidar com essa situação de estresse, com esse trauma dela. Às vezes nem encontra palavras direito para expressar o que ela está sentindo. E aí junta com isso, vincula com isso a questão da criança não entender que aquilo não é correto de alguma forma, porque ela está sendo ameaçada, ela está sendo, de repente o abusador está usando de força física para subjugar essa criança. Então, ela entende que de alguma forma existe alguma coisa errada, mas ela não tem força psíquica para ir contra esse adulto, né? E aliado a essa situação toda, a criança também se sente culpada, então, por tudo aquilo que está acontecendo.
E aí existe, infelizmente, também a situação de que a criança ou o adolescente, eles têm o receio de que se eles forem falar isso para as pessoas, para os outros adultos, eles não vão ter credibilidade, aquilo que eles vão expor não vai ter valor. E infelizmente isso acontece algumas vezes, né? A criança, quando ela decide se expor ou quando ela fala, os adultos acabam, às vezes, por não estar preparado para lidar com essa situação e ser uma informação pesada também, acabam não perguntando várias vezes: e aí, mas é verdade mesmo? Isso aconteceu mesmo? Então, coloca em dúvida muito e reforça aquela crença que a criança adolescente de que ele não vai ser ouvido, tá? Então, isso é um dos motivos que muitas vezes a criança, o adolescente, eles acabam não expondo o que eles estão sentindo, o que eles estão vivenciando, tá? Mas exposto tudo isso, de que forma que a família pode ajudar, de que forma que a mãe pode ajudar, desde que a mãe não seja abusadora, né? Porque a questão do abuso não tem sexo, não tem idade, não tem religião, não existe nenhum estudo que diga que existe um perfil desse tipo, né? Então não tem como muitas vezes as famílias se protegerem disso. Infelizmente existem aí casos, indícios de que dentro do próprio seio familiar acontece muito mais vezes do que se fosse um estranho qualquer, tá? Então isso dificulta muito, ainda mais para a criança se expor, falar e vivenciar tudo isso, ok? Então a criança colocando, vivenciando, trazendo essa vivência para a família dela, como que a família pode ajudar? Né? Ouvindo ela, apoiando. Então a família, ela tem um papel no tratamento de abuso sexual infantil e de adolescência, um papel fundamental de apoiar essa criança, de reforçar a autoestima dela, de ajudar nessa escuta dela, da dor dela, do que ela quiser falar, mas mais no sentido também de apoiar o que ela está falando, acreditar no que ela está trazendo, acreditar que isso é uma dor e que não necessariamente essa criança ou esse adolescente ele vai ficar danificado, que isso é dos mitos que se traz muito ainda, que essa criança vai trazer isso para a vida adulta. Não necessariamente. Ela pode estar buscando auxílio, pode estar vivenciando de outra forma essa situação. O próprio processo de psicoterapia pode estar auxiliando isso. Existem algumas formas de tratamento que têm demonstrado muito resultado, que é o próprio coping também, que é feito em terapia. E a própria experiência dela de vida, a forma dela ressignificar esses sentimentos, podem auxiliar ela a ter um desenvolvimento adulto aí adaptado, tá? Então a família vai ser sim sempre de muita importância nesse sentido, de apoiar essa criança, dela se desenvolver, né? E aí também, às vezes acontece a pessoa ir para a idade adulta e ela nunca comentar, não falar com ninguém, nem com quem ela tem muita intimidade. Mas eu sempre acredito assim, que dentro da gente, a gente sabe que dores que a gente traz, que dores que a gente viveu e que realmente ainda estão presentes na nossa vida, que ainda trazem impactos que não são impactos tão positivos assim. Então eu convido também quem de repente já foi vítima de alguma forma de abuso sexual infantil ou na adolescência, que queira comentar alguma coisa, que queira trazer um assunto, também deixa um comentário aí embaixo, ou alguma coisa que pode de repente ter auxiliado a se adaptar em relação a isso que vivenciou, deixa o seu comentário. E também que se percebe que de repente traz consigo alguma dessas questões, que é o medo, né, vivencia ainda nas suas experiências muito medo, ou isolamento social, algumas dessas características que eu comentei anteriormente, ainda dá tempo também de estar procurando ajuda e procurando uma outra forma de ressignificar essa vivência, ok? Meu nome é Vanessa Sander, sou psicóloga online e psicóloga presencial. Agradeço a todos pela atenção. Tchau, tchau.